Luciano, estamos agora então Agora com o sim, Sérgio Everton, Everton. né? Bom dia, Sérgio Everton. Olá, bom dia, Luciano. Bom dia a todos, a Tayana, todos aí da Rede Alesp e também aos nossos telespectadores e ouvintes, né, da nossa rede. Bom, é o seguinte, é uma manhã até melhorzinha, né? Com sol, que maravilha. Ainda bem, né? Esse frio todo que a gente está passando, né, Luciano? Ainda bem, Sérgio. Nossa. Essa mudança de temperatura, mas mesmo essa mudança de temperatura brusca, né, acaba também prejudicando as pessoas, né? Porque muda tão rápido assim. Tá friozinho, mas está com sol, mas está bem melhor do que esses dias anteriores aí, né? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui os trabalhos, né, realizados aqui na nossa Assembleia Legislativa, os trabalhos de ontem, e eu vou falar de uma comissão e também de um conselho de ética. E vamos falar também do plenário de ontem, né? Eu vou começar com o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nessa reunião. Isso é quando acontece aí qualquer tipo de, vamos dizer assim, denúncia, né, entre os deputados, alguma coisa que aconteceu entre os parlamentares. Isso vai para esse Conselho de Ética, né, para ser discutido, que é o Conselho de Ética Parlamentar, que tem os deputados que integram, né, esse Conselho de Ética e Decoro aqui da Assembleia. E esse encontro aí foi feito, né, em ambiente virtual, presidido pela deputada, quem preside esse conselho é a deputada Maria Lúcia Amari, né, do PSDB. O conselho teve 8 membros, né, do conselho, são 9, mas mais ainda o corregedor parlamentar, né, que essa função é atribuída aí ao deputado Estevão Galvão, do Democratas. O que aconteceu? Esse Conselho de Ética, eles fazem uma representação, né, Luciano, dos parlamentares contra, né, algum deputado, onde houve algum tipo de, vamos dizer assim, não desentendimento, mas de falhas, de conduta, vamos dizer assim, né, dentro do plenário. E esse Conselho de Ética se reuniu para discutir uma questão de quebra, né, de decoro parlamentar, que foram analisados aí pelos membros aí do Conselho, né? Isso teria acontecido aí com a deputada Isa Pena, do PSOL, né, que teria lido aí ao microfone de uma sessão parlamentar, de uma sessão no plenário Juscelino Kubitschek, trechos de um livro aí com palavrões durante uma sessão. Mas o colegiado, né, nessa reunião, acabou decidindo, por sugestão aí do deputado Campos Machado, do PTB, que justificou, né, que se tratava aí do mesmo objeto. Foram 3 representações no caso, né, e o parlamentar ele acabou defendendo, né, o arquivamento da deputada Isa Pena de advertência, né, uma advertência, vamos dizer assim. Então, foi isso que aconteceu nessa reunião, né? Teve também alguns projetos lá, mas foram feitos aí pedidos de vistas, então isso vai acontecer na próxima reunião. E tivemos também, né, ontem, uma reunião aí da Comissão de Educação e Cultura, né? Teve com a presença do secretário de Cultura e Economia Criativa aqui do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Ele participou dessa reunião na comissão, né, como sempre acontece, né? O secretário é chamado, convidado, vamos dizer melhor, para, né, não falar foi chamado ou convocado, não. Ele é convidado à comissão para prestar contas, né, da sua gestão na pasta, na devida pasta da qual ele representa. No caso aqui, a Educação e Cultura, né? Então, são as ações durante a direção dele, né, o mandato dele como secretário. E ele acabou trazendo aí, né, um levantamento que apontou que o setor da economia criativa, né, que ele é desta pasta, né, secretário de Economia Criativa, sofreu aí no mundo inteiro, né, o impacto, veja só, Luciano e Tayane, 2,23 trilhões de dólares desde o início dessa pandemia. A gente sabe, né, que desde a pandemia o setor cultural foi, se eu não me engano, o mais afetado, né? É impressionante como para tudo, né? Cinema, Sérgio, teatro... é o mais afetado e é o último que vai voltar, né? Então, eles, mais do que nunca, exatamente, eles estão bastante afetados por essa crise. Não, e aí você imagina, Luciano, o prejuízo em termos de receitas, né? Em relação a essa situação que a gente está passando.
porque são lugares de aglomerações, né? Você vê aí, eu estava lendo aqui até o circo, né? O Cirque du Soleil, né? Praticamente faliu, entendeu? Por causa dessa pandemia toda aí que está acontecendo quase que no mundo inteiro. A dívida Então, deles, Sérgio, é de $1 bilhão, né? Estava nossa, vendo uma reportagem na TV outro dia. Eles estão falidos, né? E vai ser difícil voltar, né, com essa dívida, né? Para você ter uma ideia, Luciano, no Brasil aqui o setor movimenta cerca de 4,9 milhões de postos de trabalho, veja só, né? 4,9 milhões. Só aqui em São Paulo, 1,5 milhão de postos de trabalho voltados aí para a economia criativa, né? Então, a perspectiva aí é que o setor só vai retomar, né, esse patamar de geração de PIB, mais ou menos, que havia no ano de 2019, em 2022. Veja só o prejuízo, né, que uma pandemia como essa está causando aí, né, no mundo inteiro. Imagina, né, são 4,9 milhões de postos de trabalho, né, no Brasil inteiro. Só em São Paulo, 1,5 milhão. Quer dizer, é muita gente que perdeu a sua função, né, o seu emprego, né, nessa área cultural. Então, é bem complicado, né? Teve a participação também do Gianazzi, que também é ligado. O Gianazzi, a área dele, né, é a educação, né, a bandeira dele aí na Assembleia Legislativa. Então, o secretário foi bastante sabatinado em relação a isso, mas ele colocou, né, deu todas as respostas feitas pelos parlamentares e deu aí as situações em que a gente, né, o setor cultural, vai poder sair depois que terminar essa pandemia. Quer dizer, ainda vai demorar. Então, como você mesmo disse, como eu falei aqui, é o setor mais afetado, né, nessa pandemia. E a oitiva do secretário foi bastante produtiva, né? Ele explanou várias situações, né? O tempo que vai levar para se voltar aí ao normal. É complicado, né? Uma situação bem delicada. Mas tem investimentos, ações, né? Tudo isso vai levar, e a gente sabe, né? Deus é maior do que tudo, vai voltar tudo ao normal, né? Mas óbvio, né, Luciano, que vai demorar, vai ter um tempo aí para que se refaça tudo isso, não só no setor cultural, como no setor, né, de educação, né, saúde mesmo, todos os setores, né, afetados aí por causa dessa pandemia. E nós tivemos também, no plenário legislativo aqui da Assembleia, né, uma reunião também extraordinária ontem, né, presidida pelo deputado Cauê Macris, que aprovou, né, um projeto de lei do IPVA, ou seja, devido aí a essa pandemia que a gente está vivendo, né, e também as suspensões dos atendimentos presenciais aí no Detran, porque você não pode ir, tudo tem que ser através, né, do home office, né, da internet, e isso acaba também congestionando muito, né? Um congestionamento grande, porque todo mundo quer entrar para resolver seus problemas através da internet, então complica muito. Então, os automóveis, eles não estão sendo aí, né, emplacados, o que, segundo o secretário da Fazenda, o Henrique Meirelles, tem possibilitado aí o pagamento desse imposto, né, que é o IPVA, para impedir que os condutores sejam autuados nesses casos e outras eventuais situações que possam surgir, né, nesse momento, com 80 votos favoráveis, ou seja, por unanimidade, né, e não houve nenhum voto contra. Os deputados aqui do Parlamento Paulista, eles aprovaram esse projeto de lei, que é o 424 de 2020, de autoria do nosso governador, né, João Dória, governador do nosso estado aqui, que permite a prorrogação, né, desse imposto ou a suspensão dos prazos de pagamento do imposto em situações aí excepcionais. Situações excepcionais como essa, né, Tayane, que a gente está vivendo, né, que é essa pandemia. Isso é uma situação de total excepcionalidade. Então, está complicado. E também tem a questão, né, esse projeto veio a calhar, e muito, né, para a população, porque vai evitar que você pague juros, correção monetária, né, quando você for para... Claro, uma hora você vai ter que pagar o imposto, isso é fato, né, o IPVA. Mas você vai estar livre aí de juros e correção monetária por causa dessa pandemia. Então, é isso que eu tenho hoje para falar sobre
os nossos trabalhos aqui no Parlamento Paulista. Tá certo, Sérgio Everton. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Ok. Bom trabalho aí para vocês. Para nós. E até a Obrigada, próxima. Sérgio. Bom dia.